Fala turma, tudo bem com vocês? Queria bater um papo rapidinho com vocês, é interessante. Vamos lá. Então, estava pensando aqui que semana que vem a nossa atividade avaliativa, semana que vem não, acho que dia 27, inicia aí as nossas atividades avaliativas. E eu quero que você preste bastante atenção, galera, nesse conteúdo que eu vou passar para vocês, porque é um conteúdo muito importante que vai cair na atividade avaliativa, tá bom? E alguma pergunta que você tiver, por gentileza, você pode me mandar mensagem, pede para a mamãe, papai, me mandar mensagem, perguntar se você tiver dúvida, tá bom? Porque esse conteúdo é muito importante, fechou? Hoje a gente vai falar sobre a gaita, toda a história da gaita, que é um instrumento musical, de como ela surgiu, de que maneira que ela surgiu do nada, como o grande filósofo pensava, penso e logo existe, ou foi de maneira gradual? É isso que a gente vai ver hoje, é isso que a gente vai bater um papo. E você, fechou? Puxa a vinheta aí. Então, coleguinhas, bem, hoje basicamente a gente vai tentar falar um pouco sobre esse instrumento magnífico, criado há mais de 5.000 anos. Caramba, muito tempo, viu? Um instrumento basicamente milenar, porém que poucos músicos conseguem tocar, porque é um instrumento, vamos dizer assim, que não é tão fácil tocar. A gaita não é tão simples. Entendi. Então, esse instrumento não é um instrumento tão simples de se tocar não, mas também não é um instrumento impossível, tá bom? O início da gaita, galera, como eu falei para vocês, teve sua origem há mais de 1.000 anos atrás. Então a gente pode ver que é um instrumento bem velhinho, né? Quando a gente estuda em relação aos outros instrumentos, por exemplo, como o violão, o teclado, ele é um instrumento bem antigo. Ele é original lá da Alemanha. Muita gente pensa que foram os chineses que fabricaram a gaita, mas não foi. Foi lá na Alemanha. Então decora aí, aonde foi criada essa gaita aí? Na Alemanha, coleguinha. O que aconteceu? Por que ficou essa confusão? Porque lá na China tinha um outro instrumento chamado de Stang. Eu não sou professor de inglês, né, chinês, não sou bilíngue, mas vou tentar falar. Stang. Esse era o nome do instrumento. É muito parecido com a gaita, porém era utilizado não nesse formato, né, de, por exemplo, compridinho assim, todo bonitinho, não. O formato dele era diferente. Olha só a imagem aí do formato que era esse instrumento. Pois é, isso aí que tinha um som mais parecido aí, que mais se aproxima com a gaita que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, o que aconteceu, professor? Esse instrumento musical, ele foi modificando com o passar do tempo. As coisas iam modificando e ele também foi, vamos dizer assim, que modificando também, né? Sempre para melhor, galera. E aí, galera, depois desse instrumento chamado string, nasceu um outro instrumento por um músico, basicamente uma criança, um menino de 16 anos, conseguiu construir um outro instrumento chamado de aura. A aura é um instrumento que mais se aproximou mais ainda da gaita. Por quê? Porque esse instrumento você conseguia soprar e conseguia puxar o ar e assim conseguir fazer os sons. Só que ainda assim esses sons, esses barulhos estavam um pouco desorganizados, não estavam no seu parâmetro correto. E aí que entrou um outro jogador na história, um professor de música chamado Ritter. E ele melhorou completamente o design aí da gaita e tal, deixou ela super bonita, super, sabe, impactante, e colocou 20 notinhas na gaita, 20. As notas basicamente foram separadas em duas de 10. 10 notinhas você, vamos dizer que expirava, e 10 notinhas você inspirava. Então você assoprava e você puxava o ar para sair essas notas. Então 10 notinhas era separada, 10 notinhas você ia soprar, dó, ré, assoprar, e mais 10 você iria sugar. Então era dividida dessa forma a gaita que ele, vamos dizer assim, que melhorou a partir desse menino que era músico e criou a aura, tá bom? E aí depois a gaita ela foi basicamente melhorando aí com o passar do tempo, com alguns relojoeiros e tal, e até que se tornou um instrumento que nós conhecemos hoje, tá bom? Que é essa gaita toda bonitinha aí.
Mas professor, me diz uma coisa, como foi que essa gaita foi chegar aqui no Brasil? É interessante isso porque aqui no Brasil ninguém conhecia esse instrumento. Quando esse instrumento chegou aqui foi tipo assim, cara, o que é isso? Tipo assim, a galera conhecia só o ukulele, ou conhecia aqui o violão e tal, conhecia alguns pianos, mas uma gaita era nova para a galera aqui. Foi basicamente um senhor lá da Alemanha chamado de Alfred Henrique. Então, fala comigo, chamado o quê? Alfred Henrique. Esse homem aí fundou basicamente uma empresa de gaitas aqui no Brasil. E aí ele começou a ganhar dinheiro com isso, que ele não é bobó, né? Tem que ganhar dinheiro em cima das costas dos outros, vai. Então ele começou a ganhar dinheiro com isso. Para ser mais sucinto, ele criou a empresa chamada de, vou ler aqui, tá bom? Chamou a empresa de Gaitas Alfred Henrique em Blumenau. Isso aí foi lá em Santa Catarina, tá bom? Essa empresa foi em Santa Catarina e começou a produzir as harmônicas Henrique, que é basicamente as harmonias das gaitas. Foi bem interessante porque somente dessa forma a gaita ficou conhecida aqui no Brasil. Mas assim, é lógico que a gaita ela não é o instrumento mais tocado no Brasil, mas fez muito sucesso. Esse alemão chegou aqui no Brasil por volta de 1923, em agosto de 1923, para ser mais específico. Decore essa data aí, decore aí, anota, se você quiser anotar, pode anotar, tá bom? Em 1923 chegou o grande alemão, e músico, é claro, e empresário aqui no Brasil. Montou sua empresa tudo bonitinha lá em Santa Catarina, colocou lá a sua logo lá bem bonita e aí começou a ganhar dinheiro vendendo a gaita. E assim a gaita começou a ser distribuída para todo o Brasil e ficou conhecida como a gaita de boca. Olha só que legal, né? Então basicamente foi assim que a gaita entrou no Brasil, galera. Bem interessante, né? Hoje a popularização desse instrumento existe diversos fabricantes, é claro, não existe só esse fabricante desse alemão aí, existem vários outros fabricantes agora, porque abriu um leque muito grande, né, para as outras empresas, para os outros empresários produzir esse instrumento, tá? Então, olha só que legal. Galera, hoje eu fico por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo de hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas é um assunto importante que você precisa prestar bastante atenção. Vejam e revejam esse vídeo, porque basicamente nós vamos falar sobre isso nas atividades avaliativas, tá bom? É claro que vai ter outras revisões sobre as atividades avaliativas que vai ser nesse bimestre, fechou? Já está quase se findando. Tchau, galera. Fui, aquele abraço.